Meus irmãos, boa tarde a todos. Mais uma reflexão. E nós, amparados pela doutrina do Mestre, a doutrina de Jesus, que vem nos esclarecer, convidando a todos nós a recordar as nuances da caridade para com todos aqueles que têm menos do que nós. Hoje, mais justo para nós é relembrar o nosso Allan Kardec, que Jesus trouxe para todos nós e estendido a sua lei de amor através desse nosso irmão, nós estamos relembrando o nascimento desse nosso irmão no plano espiritual, que foi dia 31 de março. E logo após também a gente recorda que ele foi sepultado no dia 2 de abril, que é o dia do nascimento do nosso Chico aqui conosco. Então, o nascimento de lá e o nascimento de cá para conosco vem nos trazer essa luz doutrinária, e ainda convidados nós somos para interpretar o nosso comportamento diante de um capítulo tão severo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 13, chamando a nossa atenção que Jesus escalou esse nosso irmão, o Denizar, o Rivail, o Druida, para estar conosco até que a igreja segurou os seus ensinamentos. E ainda estendido pelo nosso irmão, nós estamos celebrando a amizade que nós temos com os livros de Chico, que nos traz o roteiro seguro. Mas hoje também eu queria relembrar da nossa Efigênia, companheira da Casa da Prece. A segurança que ela nos dava, hoje está completando alguns anos que ela desencarnou. Mas ela não parou de viver entre nós. Estamos aqui dando os parabéns para ela, da vida nova, que é a vida do Espírito, para que ela possa então considerar os nossos dizeres como a segurança da nossa amizade. Segurança essa que nós queremos adquirir com todos os companheiros agora que nos assistem, para garantir nessa união de pensamento junto com Alexandre, assegurar os nossos espíritos ainda tão nublados com a receita do Evangelho que vai clarear os nossos ânimos numa tarde como esta. Então, vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo a pleia de Espírito que nos assegura a cada dia, para adentrar dentro de nós mesmos, para nós atendermos esse chamado que é sobre a caridade. Caridade essa que com certeza tornará as nossas almas mais claras, se assim atender esse chamado do Cristo através de tantos baluartes que nos avisa que este bem, estando em nossas mãos, partindo do nosso coração, alcançará tudo aquilo que estiver para os nossos aparatos espirituais no crescimento moral e espiritual, junto a todos aqueles que sofrem mais do que nós. Vamos então, amparados por essa doutrina, conscientizar as nossas almas que para ser grande nós temos que trilhar um pouco mais na nossa pequenez. Que Deus nos abençoe. Muito bom. Olá a todos. Nós aqui esperamos que estejam todos bem, porque graças a Deus nós também estamos passando por dificuldades como todo mundo. Mas aí que está, a Terra para nós é uma casa abençoada, mesmo com as dores. Ou melhor, principalmente com as dores, porque está escrito no Evangelho que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E quem são os seus eleitos, senão nós, seus filhos, que estamos aqui para sermos educados, que estamos aqui para aprender a sair dessa ignorância que assola a humanidade, porque todo o mal que tem na Terra advém da nossa ignorância, advém da bagunça que fazemos como crianças espirituais ainda, a infância da humanidade, fazemos. Mas faz parte. Nós estamos aqui para alcançar o nosso progresso. E o Evangelho é o nosso guia. É com ele que nós vamos conseguindo, auxiliando uns aos outros, encarnados, desencarnados,
Auxílio este que vai fazer com que consigamos nos ver como irmãos de verdade, porque estamos em uma irmandade, apesar que nós nos vemos muitas vezes como adversários, até mesmo na mesma família. É assim que muitos de nós nos vemos. Mas com o tempo vamos entender que muitas vezes os adversários ou até inimigos que nós temos nos ensinam até mais do que aqueles que ficam nos agradando a todo momento. E então nós vamos dar seguimento no Evangelho, no capítulo 13. E nós estamos no item convidar os pobres e os estropiados. Dar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um banquete, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis felizes por eles não terem meios de vou retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Palavras de Jesus, então, estão para nos ensinar. E quanto mais nós buscamos entender esses ensinamentos, melhor nós vamos então, no nosso dia a dia, entender que nós estamos caminhando para Deus ou não. Porque o caminho para Deus, nós sabemos se ele está acontecendo, é conforme os nossos passos. Quando estamos na terra, auxiliando, alimentando, vestindo, educando, nos preocupando com o nosso semelhante, estamos caminhando para Deus. Quando nós estamos na terra, somente pensando em nos adornar, em ter as coisas somente para nós, em abusar do supérfluo, independente das dificuldades que nos rodeiam, estamos nos afastando de Deus. Quando Cristo vem nos dizer, aqui na mensagem, convidar os pobres e os estropiados, ele não está bem querendo dizer para a gente convidar as pessoas das ruas em dificuldades para entrar em nossas casas, principalmente nos tempos atuais, que nós sabemos que nós temos de ter todo cuidado com pessoas que passam por dificuldades. Porque muitas dessas pessoas que passam por dificuldades estão desesperadas. Então podem fazer coisas das quais nós não esperamos. E às vezes coisas não tão boas. Mas o que nós podemos fazer? Com todo cuidado, carinho e atenção, estar por estes. Fazer, mesmo que nós não tenhamos tanto assim, como já foi ensinado aqui, que nós estamos trabalhando o Evangelho, já foi ensinado por ele para nós, que mesmo que nós não tenhamos dinheiro, mas que nós tenhamos boa vontade, que nós pelo menos consigamos orar, nós já podemos ajudar o nosso semelhante. E nós devemos observar o seguinte: à nossa volta, nas esquinas, nas ruas, nas periferias, principalmente agora neste momento de pandemia, encontramos muitas pessoas em dificuldades. E é por isso que nós estamos vendo tantos movimentos, como hoje mesmo nós estamos vendo várias casas religiosas, por exemplo, distribuindo cestas básicas, auxiliando da melhor maneira possível, com sopas, tomando todo o cuidado, é lógico, perante a pandemia. Por que isso? Apesar que já faziam antes, mas agora intensificam. E não só religiosos. Eu vejo outras pessoas também que não têm a sua bandeira religiosa, que estão, de alguma maneira, se apiedando pelos outros. Por que que isso está acontecendo? Está acontecendo porque estão entendendo a lição que o Evangelho vem nos ensinar e também que a pandemia vem ali nos cutucar, para que nós possamos ver o sofrimento alheio e, de alguma maneira,
partir para Ele fazendo alguma coisa que nós podemos fazer. Porque nós sempre podemos ali chegar com um pão, chegar com um marmitex, chegar com um auxílio, nem que seja uma moeda. E por mais que nós pensamos que isso seja insignificante, algum auxílio Ele está fazendo pelo outro. E nós estamos na Terra é justamente para isso, para o desprendimento dos bens terrenos. E quanto mais nós auxiliamos uns aos outros, sem pensar em recompensas, por isso que aqui vem dizer, ó, não convide aqueles nos quais você sabe que, se você, de alguma maneira, fizer um jantar para eles hoje, eles vão fazer um para você amanhã. É porque nós sempre estamos fazendo alguma coisa para o outro, esperando que ele faça por nós também. E o amor ou o auxílio ele deve ser incondicional. Nós não devemos fazer as coisas esperando receber algo em troca. Mas nós devemos fazer essas coisas simplesmente pensando na nossa sublimação moral. No que nós estamos entendendo daquela ação. Naquele caminhar para Deus. Porque como aqui vem dizer para todos nós, ó, feliz do que comer do pão no reino de Deus. Porque todos nós vamos ter a nossa compensação na vida futura. Mas tem aqueles que querem a compensação agora. Significa receber o retorno agora, no mundo material. Só que o que todos nós sabemos, e o que essa pandemia está ensinando, que todos nós, até mesmo para aqueles que ainda não sabiam, a pandemia está nos mostrando que todos nós somos iguais. Estão desencarnando aí pobres e ricos, miseráveis e saudáveis, seja materialmente falando, tendo algum poder temporal. Então nós estamos vendo que ela não escolhe. E a partir dessas lições, nós devemos fazer a nossa parte. E o Evangelho está para nos acordar para isso. Que possamos de alguma maneira entender essas lições que, como a Donda disse logo no início, estamos aqui para mais uma reflexão. Não é para um passatempo. Isso aqui não é uma atração. Isso aqui é para uma reflexão. E quanto mais nós refletimos, mais nós acordamos de verdade para a vida. Eu vejo que nesse capítulo inteiro, Alexandre, ele traz para nós as nuances da caridade. Mas todos nós ainda estamos envolvidos em o venha a nós. Esse venha a nós que nós temos adquirido com o nosso egoísmo, com a nossa ambição, tolhe muitas nossas ações e as nossas atitudes em relação à caridade propriamente dita. Então, essa decisão que nós temos que tomar agora é ver no outro a sua necessidade e criar maneiras, sistemas de chegar até ele, mas sem pensar em trocas. Esse convite que o Cristo nos avisa aqui, banquete, nós temos que lembrar da alimentação espiritual que tem que ser constante conosco. Não é só o comer e beber junto de alguém para adquirir algo dele para nós. É isso que o próprio Evangelho inteiro sempre chama a atenção de todos nós. Mas esse capítulo é mais preciso para que nós possamos ter atenção naquilo que fazemos ou iremos fazer. Tem umas palavras de Chico muito pequenininha, quando ele diz assim para nós: quando orar e pedir a Deus, preste atenção naquilo que vem, se você merecer. Então, mas tudo isso está contido nesse capítulo. Eu não posso fazer para um outro, para um irmão, pensando que aquilo vai multiplicar para o meu eu. Esse eu tem que tornar-se nós. E pensando nisso, auxiliar alguém é porque nós já temos. Então isso cresce dentro de nós os valores morais para alcançarmos valores espirituais. A caridade é para isso. Se existir um bem que nós podemos fazer todos os minutos e todas as horas, a recompensa será naquilo que participar da nossa vida espiritual. É isso que o Cristo está dizendo para nós. Portanto, o próximo é a concha onde nós podemos lidar com ela, trazendo à tona as necessidades, mas doando com a nossa concha interior. Se a concha do outro estiver vazia,
vamos atender o chamado do Cristo, como se fosse Ele naquela hora, precisamente. Não é preciso ter bens materiais, como o Alexandre falou. É preciso ter a atenção na dor do outro. Porque enquanto nós estamos sanando alguma dor, nós estamos sem ela. Graças a Deus nós já temos essa pequena compreensão. Então o mundo lá fora, que está externo de nós, é que precisa de nós, para que esse mundo seja interno nas nossas ações e atitudes cristãs. Nós queremos o caminho do bem de forma fácil. Nós queremos auxiliar o outro e queremos que os outros se ajoelhem, que nos agradeçam, que soltem foguetes, né? E não é assim. O que nós vamos alcançar na Terra, sempre, na maior parte das vezes, é a ingratidão dos outros. Sim, e muitos ainda reclamando do auxílio que nós estamos dando. Vamos ajudar de um jeito e querem de outro. É a coisa mais natural. Mas Deus faz dessa maneira mesmo, que passemos por essas dificuldades assim, para Ele nos testar no caminho do bem, para Ele ver se isso não vai nos parar nesse caminho. Qual que é o ensinamento então, como Cristo nos ensinou lá atrás? É o seguinte: se porventura eu não tive um pai de verdade na minha vida, não tive uma mãe de verdade na minha vida, mas que pelo menos eu seja uma mãe de verdade e um pai de verdade na vida dos meus filhos. Que eu seja grato, mesmo que eu não tenha tido essa gratidão ou esse auxílio de verdade. E se porventura eu não tive um marido ou uma esposa que teve por mim de verdade, que eu seja a esposa ou o marido que esteja pelo seu cônjuge de verdade. Se eu não tive um irmão de sangue que esteve por mim, que eu tenha sido esse irmão de sangue que teve pelo outro e que acolheu o outro de verdade. E é assim que nós vamos acolhendo os amigos, mesmo os ingratos. Que nós vamos acolhendo aqueles conhecidos, mesmo os ingratos. Porque o que importa nessa terra é o seguinte: consciência tranquila. Eu tenho consciência para com Deus de que eu busquei fazer o máximo que eu pude. Se eu não tive pai, se eu não tive filho, se eu não tive amigo, se eu não tive irmão. Mas eu fui pai, eu fui mãe, eu fui irmão, eu fui amigo de verdade. Essa consciência tranquila com Deus é o que eu devo ter. É o que basta para todos nós. Porque é cada um com Deus. Cada um vai ter a sua recompensa com Deus. E cada um também vai ter a sua correção com Deus. Que bom. Podemos passar para outros? Eu escolhi aqui, até eu faço isso para divulgar mais a obra de Chico. Esse livro aqui quase ninguém nem conhece, né, Alexandre? Então, ele está fazendo 80 anos nesse ano agora. Que foi em 31, né? Que ele foi a obra do Chico apresentada, que Emmanuel fala. Que Jesus veio trazendo esclarecimento para Allan Kardec. E Allan Kardec, ao mesmo tempo, com poucos anos de vida que ele codificou a doutrina, ele vem esclarecendo Jesus. Então eu escolhi aqui sobre esse capítulo que nós estudamos do Evangelho, achei uma leitura muito importante, que fala caridade e atitude. Então ele fala assim: caridade que se expresse tão somente na cessão do supérfluo pode facilmente induzir-nos à vaidade. Quer dizer, está tomando cuidado junto conosco da gente observar como é que nós estamos fazendo um pequeno bem, porque pode nos induzir à vaidade que derrubará sempre, né? Não é fácil dar o que retemos, no entanto, a virtude genuína pede a doação de nós mesmos através do que temos e do que somos. Então é o manejo de como vamos comportar para doar algo para alguém. Em razão disso, é preciso não esquecer que a caridade é também, acima de qualquer circunstância, o sentimento que nos rege a atitude. Então, essa atitude que ele está falando é o como nós vamos interagir com o próximo, interagindo conosco mesmo nas decisões cristãs. No templo doméstico é compreensão e gentileza. Em família é cooperação desinteressada e fraterna,
O Alexandre acabou de falar sobre isso. Então, depois ele faz uma escala aqui na profissão, no trabalho, na saúde, na enfermidade, na pobreza, na direção, que às vezes alguém tem uma autoridade máxima e abusa, não tem a caridade. Então, se vocês quiserem, depois vocês lêem a leitura inteira. E ele vem terminando assim: na vida privada é conduta reta ante o próprio julgamento. Olha aí. Às vezes nós estamos tão sozinhos na privacidade, mas nós não temos aquela conduta própria de caridade nem conosco mesmo. Porque nós burlamos nos pensamentos, a gente não está, ah, estou sozinha mesmo, ninguém está vendo, mas e a providência divina que está nos aguardando, mais severo conosco mesmo e caridosos com os outros. Que se eu não adquirir harmonia interior, a hora que um bater a porta, eu estou aqui na folga, eu não quero nem atender. A fome dele não é a hora que eu posso, é a hora então que eu me interesso fazer o bem para esse próximo, que às vezes é a apresentação pequena de Jesus que está nos tentando. Não vale espalhar um tesouro amoedado com as vítimas da penúria, alimentando o ódio e a incompreensão, a revolta e o pessimismo nas almas. Aceitemos a experiência que o Senhor nos reserva cada dia, fazendo melhor ao nosso alcance. Então nós temos que fazer 24 horas um recenseamento dentro de nós para ver se nós estamos escolhidos e sabendo ser escolhidos naquilo que o Mestre está nos convidando, que é a própria caridade. No universo inteiro está precisando de nós. Seja a nossa tarefa um cântico de paz e esperança, eficiência e alegria, onde estivermos. Aí nós não temos que escolher horário adequado, lugar adequado para sermos melhores, porque o Cristo está na plataforma do bem, Ele está nos esperando. E recebendo o divino dom de pensar e entender, irradiando os mais belos ideais que nos enriquecem a vida, em forma de serviço aos semelhantes, a caridade será em nossos corações a luz constante clareando, desde as sombras da terra, os mais remotos horizontes de nosso luminoso porvir. Então comecemos agora, gente, porque a caridade para nós, ela tem que ser a chave luz. Ela tem que estar sempre de portas abertas para que quando a dor chegar, a caridade nos visitar juntamente com o Cristo. E tem uma coisa, algo mais dentro desses termos que nós estamos estudando. Nós não temos que esperar que o outro nos pede. O movimento do bem entre todas as criaturas, que é a lei de amor dentro da fraternidade, é a caridade que é a chave-luz. Essa chave-luz não pode ficar fechada. Ela tem que ser aberta naturalmente dos nossos afazeres cristãos para os afazeres das dores daqueles que talvez nem possa pedir para nós algo de melhor para eles. Então, dentro desse capítulo ainda fala, observar os cátares, os cegos, os aleijados, mas não é classificando eles menor do que nós. Que eu estava até conversando com o Alexandre. Se nós atender bastante o chamado de Deus para conosco em todo esse movimento da pandemia, observar entre superiores e inferiores, tem uma ponte ali que nós não conhecemos ainda. Então lançamos mão do bem, esse bem incansável que o Cristo nos espera que nós façamos, porque fazendo aos outros, estamos fazendo para nós mesmos nesse crescimento do bem. A palavra da hora, então, é a que principalmente esse texto vem nos trazer. Atitude. Então, estamos com dores, estamos com dificuldades, estamos com problemas. Atitude. Eu quero sanar as minhas dores, que eu entenda de uma vez por todas. Quanto mais eu caminho buscando sanar e auxiliar o meu semelhante a diminuir as suas dores, as minhas naturalmente também serão diminuídas. Foi a regra que Deus colocou para todos nós. Não adianta nós queremos buscar de outra maneira. Não vai dar, não vai acontecer. Vamos sofrer mais. Vai ser mais depressão, mais tristeza e desolação
em nossas vidas. Ele fez essa regra: amai-vos uns aos outros, para que nós entendamos que ou caminhemos juntos ou nada. Funciona dessa maneira. O progresso é de mãos dadas, rumo ao futuro espiritual. Somente assim todos nós vamos conseguir nos regenerar de verdade. E sempre os ensinamentos cristãos estão trazendo para nós alguns livros que nos indicam algum roteiro, porque muitos de nós precisamos. Vamos observar na época do Cristo. Os discípulos pediram para o Cristo: nos ensina a orar, olha só, nos ensina a conversar com Deus. Para alguns pode parecer assim tão bobo para ensinar a orar, conversar com Deus, mas isso é fácil, talvez para alguns, para outros não. Então eles precisam de um roteiro, sim, como orar. Assim como também nós precisamos, muitos de nós, de um roteiro para como caminhar no dia a dia com o nosso semelhante, como essa mensagem começou. Essa mensagem me lembrou muitas mensagens que nós encontramos no livro Sinal Verde. Não é similar um pouquinho? Principalmente o início dela? Então é isso que eu venho sugerir aqui. Vamos ter essas literaturas em nossas casas, principalmente o livro Sinal Verde, de Chico Xavier, que ali tem uma lição que vai entrando em nossos recintos domésticos e nos ensinando ali a cuidar uns dos outros, também a cuidar uns dos outros nas ruas, em nossos trabalhos, na comunidade. 2 livros então, Sinal Verde e Roteiro, de Chico Xavier. Gostaria de dizer mais alguma coisa? Eu estava lembrando que nós falamos bastante sobre a caridade. E hoje, como a determinação é falar sobre a Páscoa, sobre renovações, que essa Páscoa seja sempre em nossos corações, mas renovando, renovando e renovando, no sentido de que os nossos sentimentos possam crescer em relação àquilo que o outro precisar de nós. Renovar, sim, tirar os monturos de dentro de nós, para que a colheita seja primeiro plantada por nós. Que todos possam receber o nosso abraço fraterno, de Páscoa, de renovação, de otimismo e de muita saúde, porque a alegria precisa ficar entre nós, mas composta com a gratidão a Deus de nos dar mais essa permissão. Muito bom. E como Cristo mesmo disse que ele veio para renovar todas as coisas, a Páscoa já existia antes dele vir à Terra. Porém, com ele, depois dele, a Páscoa para nós tem um outro significado, principalmente o de renovação. Que nós possamos nos renovar todos os dias, nos conhecendo e nos transformando moralmente. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai e agradecer mais essa vez, mais essa oportunidade por estarmos juntos, buscando assimilar o Evangelho, buscando assimilar os ensinamentos cristãos, buscando aceitar a religiosidade, a espiritualidade em nossas vidas, porque sabemos que é ela que rege todas as nações. Vamos pedir para essa mesma espiritualidade amiga que estejam por todos que estão em dificuldades, acamados, nas ruas adoentados. Para todos nós que ainda temos dúvidas, para que possamos de verdade elevar a nossa fé acima de todas as dúvidas. Eu deixo aqui um abraço a todos e que assim seja. Muito bem.